aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro O Rei de Havana, que foi escrito pelo autor cubano Pedro Juan Gutiérrez e foi publicado em 1999. O Pedro Juan Gutiérrez, ele é uma figura um tanto quanto controversa, tanto dentro do seu país, quanto dentro de toda a lógica da literatura latino-americana. Ele é muito mais conhecido fora de Cuba do que dentro de Cuba, justo porque os seus livros tendem a incomodar o governo de Cuba, que, como a gente sabe, é uma ditadura comunista. Então a literatura que o Pedro Juan Gutiérrez produz é taxada como contra-revolucionária, antinacionalista. Seria uma ditadura, seria uma literatura que coloca em xeque os valores do regime cubano, que traça críticas ao regime cubano. Então acaba sendo censurado no país, acaba tendo tiragens pequenas, acaba sendo produto de mercado negro, e o Pedro Juan Gutiérrez acaba sendo bem mais conhecido fora do seu país do que dentro dele. E é uma figura assim, não vou dizer um tanto quanto controversa na literatura latino-americana, mas uma figura que segue por um viés um tanto quanto diferente, porque o Pedro Juan Gutiérrez ele tem uma literatura que a gente pode chamar de uma literatura um pouco mais suja, um pouco mais crua, que abusa de temáticas do erotismo. Até pode encontrar alguns autores semelhantes, como no Brasil a gente vai ter o Rubem Fonseca, por exemplo, ou o Reinaldo Moraes, que é o brasileiro autor de Pornopopeia. Porém, quando a gente coloca o Pedro Juan Gutiérrez dentro, em comparação com alguns grandes nomes da literatura latino-americana, como Gabriel Garcia Marques, o Carlos Fuentes, Ernesto Sabato, o Jorge Luis Borges, ele tem uma diferença bem gritante na forma como ele elabora a sua literatura. Em O Rei de Havana, a gente vai ter um relato bem cru sobre uma realidade específica de Cuba, que foi a crise econômica da década de 1990. Em 1989 a gente teve a queda do Muro de Berlim, a União Soviética já vinha pelo processo da perestroika e da glasnost. O regime soviético já não se sustentava, e a partir da década de 1990 a União Soviética começou a ruir e os países que a compunham começaram a ter sua independência. E com isso cessou o apoio financeiro da União Soviética a Cuba. Então a situação financeira de Cuba entrou em declínio, o que gerou uma forte crise econômica e social. E é nesse ambiente que o livro Rei de Havana é ambientado. Ele se passa, como o título já diz, em Havana, mas ele é bem específico ao falar dos miseráveis dessa cidade. O Pedro Juan Gutiérrez ele fez uma pesquisa de campo, ele perambulava entre mendigos, entre a ralé mesmo da capital de Cuba, para conhecer o seu dia a dia. Ele passou bastante tempo com essas pessoas, e no período de 2 meses ele escreveu O Rei de Havana. Nesse livro ele traz a história de um rapaz chamado Reinaldo, ou então o Rei, que onde a gente tem o título, o Rei de Havana, o Rei de Havana. Ele faz esse trocadilho com o nome do personagem principal, que é um adolescente que os seus pais morreram. Ele não tem nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de suporte familiar, não tem nenhuma qualificação profissional, e está pelas ruas de Havana em situação de mendicância. E também de marginalidade, próximo à criminalidade. E a gente vai acompanhar a trajetória
do rei por essas ruas tentando sobreviver. A gente vai acompanhá-lo pedindo esmola pelas ruas, a gente vai acompanhar a relação dele tanto com uma mulher cis, quanto com uma mulher transexual, com duas mulheres que se apaixonam por ele. E o Pedro Juan Gutierrez coloca um aspecto muito importante, que é uma questão da virilidade, ou seja, o rei é um personagem muito viril, e por ser muito viril ele encanta as mulheres e acaba se tornando uma pessoa sustentada para as mulheres o bancam para ele estar próximo, para ir para a cama com elas. Então a gente vai ter a trajetória desse rapaz por um ambiente de miséria, por um ambiente de pobreza, e aí é que reside o grande mérito desse livro. Como Cuba é um país muito fechado, é um país cuja realidade é muito difícil de se depreender, não existe relato isento de Cuba, ou a gente vai ter relatos muito apaixonados, ou relatos muito violentos. Dificilmente alguém consegue de fato falar sem muita comoção, tanto positiva quanto negativa. A gente tem nesse livro uma visão de uma pessoa de dentro da ilha que conhece muito a realidade. O Pedro Juan Gutierrez, ele trabalhou muito tempo como jornalista, então ele conheceu a realidade social de Cuba com muita proximidade, sem contar que para escrever esse livro ele foi justamente percorrer nos locais que ele descreve, então acaba sendo um relato muito importante para que a gente possa conhecer sobre Cuba, que é um país que existe tão em torno de um misticismo, e tanto em torno de uma certa dificuldade de compreender como de fato é a sua realidade. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.